Fala galera, sou o professor Jean Moraes, aqui do LP para Todos. E a gente está, fazendo esse projeto e a gente tem uma aula especial hoje, muito especial mesmo, tá? Mas antes disso, ó, já pode seguir a gente, marcar o sininho, ou entrar em contato com o projeto, vem gabaritar língua portuguesa em qualquer concurso. Fechou? Então vamos começar o nosso show? Bora? Vem junto comigo? Hoje a nossa aulinha vai ser uma aula especial de figuras de linguagem. Exatamente. Todo mundo entra em desespero sobre esse assunto, uma agonia, e é um assunto tão tranquilo, tão tranquilo, tão tranquilo. Vamos lá. Vou ficar ali no cantinho, mas é tudo nosso, hein? Olha só, dois bonitões, dois bonitões. Vamos lá, galera. Nossa linha de figuras de linguagem. Primeiro ponto, a gente não pode ter medo dessa matéria. A gente não pode ter medo do conceito de figuras de linguagem. Por quê? A gente tem que entender que é um estilo. Então, chamadas de figuras de estilo, de figuras de sintaxe, que a gente vai mostrar hoje, que é um recurso estilístico. A gente vai dar ênfase no que eu quero falar, na nossa comunicação. E sempre que eu falo comunicação, é porque eu estou falando o seguinte: eu tenho o emissor, que é aquele cara que manda a mensagem, para alguém receber, que é o que nós chamamos de receptor. Então, isso é a nossa base comunicativa. Então, a figura de linguagem vai trabalhar justamente isso. Ela não vai trabalhar, não. Ela vai mostrar justamente isso, essa base comunicativa. E é óbvio que a gente vai colocar o estilo, deixar mais bonito, dar ênfase nos detalhes, tá? E, para concurso, nós dividimos em 4 grupos: figuras de semântica, ou palavras, sintaxe ou construção, som e harmonia, ou harmonia, e de pensamento. Para que isso? Vai ficar mais fácil dentro de concurso, vai ficar mais tranquilo dentro da elaboração de questões, tá? Vamos falar de praticamente todas, né? Que a maioria, que são as que mais caem, logicamente, estão no material, mas a gente não quer deixar furo, não quer deixar dúvidas, a gente quer ter certeza que a gente vai conseguir a vaga, né? Vamos gabaritar o português, pelo menos, né? Que aí o resto já não é com a gente. Vamos lá. Primeiro grupão, figuras de palavras. Então, as figuras de palavras são usadas para tornar o texto mais bonito ou expressivo, através das palavras e dos seus significados. Então, veja só, eu vou dar ênfase, então, aqui nas palavras e nos seus significados. Como eu vou encaixar dentro do meu contexto, dentro dessa relação, dentro dessa semântica, esse trabalho. Então vamos para a mãe das figuras. Eu estou no desespero. Se alguém está no desespero, a gente não procura a mãe. Não importa quem seja. A metáfora é essa mãe. A metáfora é a nossa comparação de palavras com significados diferentes, obviamente. Só que olha só, o nosso conectivo, e isso é importante. Esse maluco aqui, como, tal qual, que nem, ele fica subentendido na oração. Aqueles que não sabem, subentendido é omitido. Fica escondido ali no meio da nossa oração. A gente não enxerga ele. Ele está ali? Tá. Mas a gente não enxerga e não fala ele. A gente entende a relação por trás dele. Vamos lá. Seus olhos são 2 jabuticabas. Eu fiz o simples, ó. Peguei olhos e comparei com a fruta jabuticaba. Comparação sem termo comparativo. Se eu tenho uma comparação sem termo comparativo, metáfora. É isso. Suave na nave. Olha aí, ó. Aquela menina é uma flor. Palavra menina. Comparei a flor. Então, uma comparação sem termo comparativo, metáfora. A vida é um palco. Peguei a comparação que é a vida, fiz tudo que nós ensinamos num palco e fiz a nossa metáfora aqui também. Então você vê que essas frases são bem tranquilas para você frisar essa situação. Que eu vou ter o meu elemento A, João, comparado a outro elemento, sem termo comparativo, metáfora. João é um palhaço. Minha mãe é uma leoa brava.
certo? Comparação. O tempo é um rio. O tempo é realmente um rio? Não. Eu criei uma comparação entre o rio e o tempo, que está sempre fluindo. Aquela casa é uma prisão. Você que já pensou nisso, é melhor rever suas áreas, hein? O que eu estou fazendo? Comparando a casa a uma prisão, a um lugar, uma cárcere frisado. Ele tem um coração de pedra. Ó, com esse. Coração de pedra quer dizer o quê? Que ele é uma pessoa amargurada, fria, triste, certo? Então, só que aqui, o meu elemento está presente? Não. Então, eu posso ter uma metáfora onde o meu elemento não vai estar aqui nitidamente. Quando eu falo, a estrela brilhou nos palcos, a estrela está substituindo uma pessoa. Então, se está substituindo uma pessoa, eu estou trabalhando essa relação. A corrupção é um câncer. Peguei a palavra corrupção e comparei ao câncer, algo ruim, certo? Então, a gente trabalha a metáfora. Só que olha aqui, eu posso ter também esse exemplo daqui. Os seus olhos brilham como estrelas no céu. Olha o que aconteceu agora. Apareceu o tal do como. Tenho ainda minha comparação, olhos com estrelas no céu. E agora apareceu, surgiu o como. E aí? É metáfora? Não. Aí aqui vai surgir uma outra figura de linguagem. Essa outra figura de linguagem vou chamar de comparação. Eita, peguei o caneta errado. Eu chamo de comparação. Então, veja, a comparação é uma figura diferente da metáfora. A comparação vai ter o termo comparativo, obviamente. Eu e ele somos unidos, veio tu, unha e carne. Feito unha e carne. Olha aqui, ó. Meu elemento agora tem um elemento comparativo. Como une em carne nitidamente? Aquela garça parece um espício. O amor é como uma flor. Minha madrinha é igual a mamãe. Opa, é igual a uma mãe. Show? Então, cuidado, porque só o minha mãe é, minha madrinha é uma mãe. É uma mãe. Ponto. O verbo de ligação está ali. Só que aqui não. Apareceu a palavra igual para criar esse elemento comparativo. Se criou um elemento comparativo e eu estou comparando dois elementos, não posso errar mais sobre isso. É uma comparação. Então, metáfora e comparação. Checklist das figuras. Nossa metonímia. Metonímia é transposição de significados, considerando parte pelo todo, autor pela obra. Então, eu posso dizer que vai surgir à nossa frente o por ou o de alguma coisa. Ó, gostava de ler Shakespeare. Shakespeare é um porre, eu não gosto. Mas tem gente que gosta. Só que ele vai pegar uma mesa branca, tudo mais, invocar Shakespeare para conversar com ele? Não. Você lê as obras escritas por Shakespeare. Então, olha só como é que a gente fala. A gente reduz tudo isso para Shakespeare. Tem a mesma relação, ó. Comi 2 pratos de comida. Você não comeu 2 pratos. Você comeu o que estava contido dentro do prato. Olha só. O que estava contido dentro do prato. Faltam braços para a colheita. Opa! Braços são só braços mesmo, sozinhos? Não, são pessoas. Ah, então olha só. Braços é uma parte pelo todo. É uma relação onde eu vou ter braço, que é onde se dando pessoa, para gerar o trabalho, para gerar o elemento. Então, olha, vê que eu estou fazendo uma associação. Então, eu posso colocar isso como palavra-chave quando eu falar da metonímia. É a nossa associação de elementos. É o nosso, né, momento em que eu vou ligar e conectar essa relação. Então, é a nossa associação. Eu associei um termo ao outro. Cuidado, porque daqui a pouco a gente vai falar de uma outra associação, mas uma associação mais natural, que nós podemos até em redação.
Aqui eu crio uma figura de linguagem onde nós usamos também no nosso dia a dia. Só que não é no nosso dia a dia de maneira mais natural. No outro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, só para deixar o spoiler, aquela pontinha para você continuar assistindo a gente, é uma associação também, só que você vai ver que é algo mais histórico que nós normalizamos e às vezes a gente até nem pensa que é uma figura, tá? Comprei Bombril. Tu foi lá que só comprou Bombril? Bombril? Não, tem outras marcas. É que a gente associou esponja de aço a Bombril, certo? Eu mesmo. Eu não gosto nem de comprar Bombril. Eu acho a marca muito. Eu acho uma marca, né? Tá ficando muito. Quando pega água, fica pegajosozinho. Nem gosto de usar esponja de aço, na verdade. Não só Bombril, não. Bombril patrocina a gente, tá? A gente não quis falar contra você, não, tá bom? Você vai aqui no nosso coração. O Brasil gosta de futebol. O brasileiro gosta de futebol. É um brasileiro só? Não. É geralzão. O povo brasileiro, todo mundo. Então, veja o que eu fiz. Me associei, mesmo sendo uma redução, a geral. Então, a metonina é isso. Só que eu tenho que dar ênfase e mostrar um ponto para vocês. A Sinédoc. E já caiu em concurso essa diferença. A Sinédoc vai ser a parte pelo todo ou todo pela parte. Então, quando eu falo ficou sem teto, braço para o trabalho, as velas dos navios, para associar, ó, associar ao navio, é porque eu estou pegando aquela parte para trabalhar com tudo. E aí eu posso chamar de sinédoc. Então, veja só, toda metonímia é uma sinédoc? Não, mas toda sinédoc é uma metonímia, tá? Não se esqueça disso. Toda sinédoc é uma metonímia em si, naturalmente falando. Então, preciso de um teto. Quer dizer o quê? Que ele precisa de uma casa. O bonde passa cheio de pernas, pessoas. O fazendeiro precisava de muitos braços para a colheita. Então veja o que a gente está trabalhando. Uma parte para falar de um todo, uma relação completa, tá? Então, o Sinédric, ele está dentro de metonímia, aquela relação que a gente não pode esquecer. Show? Catacrese, representação de emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Nossa, bonitão, caraca! É a nossa associação também. Só que agora é uma relação histórica. Uma relação que alguém olhou e ficou. Eu adoro usar esse exemplo daqui, ó. Olha, dente de alho. Pra você entender o que eu tô falando. Dente sozinho, o alho sozinho, realmente parece um dente. Quem olhou e fez isso. Aí, quando eu tenho um grupo, no lugar de falar boca de alho, que o dente fica na boca, falou cabeça. Eu acho, na minha cabeça aqui, que alguém veio aqui, olhou para um menininho chamado João e falou: João, esse conjunto de alho aqui parece tua cabeça. Então eu vou dar cabeça de alho. É isso. E aí ficou, todo mundo gostou, todo mundo riu, bullying, brasileiro adora um bullying. E aí, com isso, levou para frente essa relação. Então, dente de alho, braço do sofá, que é o apoio lateral para o sofá, pé da mesa, folha de papel, pele de tomate, aquela pele maciazinha. E, ó, embarcou também. Porque antigamente só entrava em quem embarcou. Não tinha transporte. Não podia pegar um Uber em 1.500. Hoje pode. Então a gente embarca no avião, embarca no trem, embarca no carro. Por essa associação histórica que aconteceu. Então a gente pode fazer isso. No lugar de falar que é emprego impróprio de uma palavra, por não existir outra mais específica, é uma associação histórica que ficou e a gente naturalizou. Azulejo, por exemplo, é ladrilho azul. Só que o azul estava muito popular. E aí virou azulejo. Macatacrese. Nós usamos no dia a dia e às vezes a gente nem percebe isso. Maçã do rosto, que é aqui o bochecha, batata da perna e por aí vai. Show? Sinestesia. Ó, lembrando da escolinha agora, hein? Por quê? São 5 sentidos. É só lembrar aqui, ó. Sinestesia, se eu quisesse, trocava esse S por 5. Só para a gente lembrar. Mas 5 o quê? Os sentidos do homem. Então vai ser uma associação de sensações. E aí, quais são os 5 sentidos? Eu tenho o meu paladar,
olfato, tato, visão e o que vocês estão fazendo aí, né? Ouvindo a nossa audição também, certo? Então, esses sentidos nós aprendemos desde pequenininho. Ah, eu conheço 6 sentidos. Além do filme espiritual, não tem. Então, é paladar, olfato, tato, visão e audição. Tá. Como isso cai? Como eu vou enxergar isso, mestre? Não quero entrar em desespero. Olha só. Aqueles olhos frios disse que não gostava mais da namorada. Olhar, estou vendo. Visão. Frios é o sentido. Então, é o tato. Misturei, apresentei. O sabor doce da vitória. Ó, sabor doce. Não é o sabor, não. Sabor doce da vitória. Então, o paladar está sendo associado. Aquela cor muito fria. Ó, cor, visão. Fria, tato. Misturei os sentidos. Que perfume doce. Olfato e paladar. Sua voz é tão macia. Voz. Respondeu, né? Audição. E macia? Respondeu, tato. Aquela resposta foi seca. Se é uma resposta, é ouvir. Se ouvir, é a audição. E seca? Quando é que eu sei que uma coisa é seca? Ah, quando eu bebo que eu tô morrendo de sede. Não, né? Quando você sente ali, né, o tato em si. Aquela música gostosa, a audição e paladar aqui nessa relação. Então, misturei os sentidos, essa associação, e cai muito em figura de linguagem, em poemas, em músicas, porque eu quero trazer você e toda a sua sensação para dentro da nossa obra, para dentro do nosso musical e por aí vai. Show? Perífrase, tá? Ou conhecido intimamente também como antonomásia. E essa aqui é muito boa para redação, tá? Põe um pontinho aí nos seus estudos, caso venha cair redação, vai ajudar muito você. Por quê? É uma substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Então, olha só, eu estou identificando aquilo, eu estou evitando uma repetição, e é algo que todo mundo sabe. Quem é o rei do futebol? Você pode responder o que for. Cristiano Ronaldo, Messi, nosso querido Fred, camisa 9, tudo mais. Qualquer um, não importa. É Pelé, é o Pelé, acabou. Ele é o cara. Então, isso é algo inalterado. Então, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, Terra da Garoa, São Paulo, país do carnaval, país do futebol, Brasil. Ponto. Eu já criei essa relação, né, que ficou, todo mundo já aceitou, você pode chiar, mas é realidade, e segue em frente. A Dama de Ferro, por exemplo, não é tão usual, mas a gente tem que saber quando cair numa questão. A Dama do Teatro Brasileiro, Fernanda Montenegro, o Poeta dos Escravos. Então, a gente tem que ter essa relação em si. Rainha dos Baixinhos, pô, todo mundo sabe que é o X de Xuxa, né? Rainha dos Baixinhos. Então, essa relação de perífrase ou antonomásia. Eu só deixei separado aqui para vocês, para a maneira de estudo mesmo. Assim, o que é cada um, né? Para vocês conseguirem enxergar. Mas normalmente numa prova, hoje em dia, né, podemos dizer assim, ele está vendo todo mundo juntão, não está tendo essa separação, tá? Então, essas daqui, o que eu acabei de falar, são as nossas figuras de palavras. Vamos para o nosso próximo grupo, bonitinho, que vai ser as figuras de pensamento. E o que são essas figuras de pensamento? Vamos lá. Ela vai trabalhar agora, vai deixar mais bonito, mais expressivo, né, o lado ali mais íntimo, as nossas ideias e, propriamente, o pensamento. Então, ele vai trazer a ideia e o pensamento para carregar mais sentido dentro do nosso texto. E aqui, ó, eu consigo fazer o seguinte: você ver as figuras, compreender e associar uma palavra só. Em sua maioria, é uma relação de palavra rápida. Quer ver? Hipérbole. Hiper. Pensa em algo grande. Sim. Por isso que é a figura do exagero. É do muito pra caramba, certo? Pô, falou pra caramba. Então, nosso exagero em si. Quando eu falo, já falei 1000 vezes.
Estou morrendo de fome. Chorei rios de lágrima. Aquela mochila pesa 1 tonelada. Demorou um século para chegar. Olha só, exagero na fala. Estou congelando de frio. Ele morreu de rir. Tenho tanta fome que comeria um boi inteiro. Veja tudo que é um exagero pra caramba. Mandei pra caramba milhões de mensagens e ele não respondeu. Eu sou mestre nisso daqui. Mas eu tô tentando mudar. Já tô há 8 horas respondendo todo mundo diretamente. Era a pessoa mais lenta do mundo. Ela é lerdona. Ela é lerdona. Mas a gente vai falar isso? Claro que não, né? Vai falar que ela é mais lenta. Então a hipérbole é isso. É o nosso exagero. Sempre que eu vejo que eu pra caramba muito, o exagero. Certo? Vamos lembrar sempre disso. O muito. Nossa, o exagero. Foi? Eufemismo. Agora é o contrário. Enquanto eu tenho exagero, eu tenho que alguma coisa amenizar a situação. Lembra que eu falei que a gente consegue palavra para associar? Eu vou suavizar o meu discurso. A testemunha faltou com a verdade, omitiu a verdade. O que quer dizer isso? Que ela mentiu. Só que eu falei isso diretamente? Não. A gente vê isso em jornal, em propaganda e tudo mais. Principalmente dependendo de quem a gente está falando, né? Não vamos deixar, né? Não aumentar nesse mérito. Mas você vê que eu não quero te falar que é um mentirosinho, que você sabe que você é um mentirosinho. Não. Faltou com a verdade, omitiu a verdade. Ó, próximo aqui. Eles vivem em situação de rua. Situação de rua é o quê? Morador de rua. Só que a gente fala isso? Não. A gente suaviza esse termo para a situação de rua. A filha dele, ou o filho dele, né? Vamos deixar em aberto isso aqui, trabalha na vida. Hoje aí, né, a gente tem várias coisas para isso. Mas até então era um job hoje em dia, né? Por que essa relação? Porque a gente tem essa questão de suavizar esse termo, prostituição. Então a gente fala trabalha na vida. Então não é só uma coisa, ele vai associar tudo o que puder. Ó, ele subtraiu o dinheiro. Ele roubou, irmão. Só que a gente fala isso? Não. A melhor idade, que é a galera na terceira idade, os corão, né? As coroas também. Ele é cheio, tipo eu, é o gordinho arrumadinho. Verdade, tem até uma esposa bonita para fazer ali, ó. Pô, caraca, ó, até a pessoa gorda pode amar. Então, ele é cheinho, brincando com essa relação. Ele é limitado. Eu vou até botar outra cor, porque eu gosto muito desse. Ó. Ele é limitadinho. Ele só não é tão inteligente quanto a maioria. Então, veja, isso é o eufemismo. Eu estou suavizando o meu discurso e pode cair em prova. Tá? Essa suavização. Ele foi dispensado, quer dizer que ele, né, foi mandado embora. Essa pessoa tem um gênio forte. Não, eu tenho um gênio forte. Respondo tudo, mesmo quando não pergunto. Não, você só é ignorante mesmo, filho. Tu só é chatão. Mas aí no lugar de falar que tu é chatão, a gente fala que não, tu tem um gênio forte, né? Pô, tu também tem um gênio assim, né, meio diferenciado. Por quê? Então a gente está querendo suavizar essa mensagem para o outro, certo? E aí, na maioria do tempo, nós sempre, na maioria do tempo não, na maioria das questões, na maioria dos concursos, a nossa suavização vai vir na pior notícia de todas. E qual é a pior notícia de todas? A morte. Então, quando eu falo, ele foi morar com Deus, ele fechou os olhos para sempre, partiu dessa para melhor, nos deixou, subiu, foi de arrasta, certo? Tudo isso daqui eu estou associando à morte. E aí, morte é aquela morte de notícia suprema. Então, por ser uma notícia suprema, a maioria dos textos, a maioria dos poemas, mesmo personificando a morte, ele está fazendo o quê? Um eufemismo, tá? Porque a morte é aquela notícia total, é aquela notícia que ninguém quer dar nunca, tá? Então, a gente associa eufemismo normalmente à morte, mas você viu que antes de falar de morte, eu usei outros exemplos para você entender que morte é só a notícia principal de merda, isso total. Mas eu tenho outros elementos também, tá?
E aí eu tenho a nossa ironia, o nosso sarcasmozinho. É a representação do contrário do que aquilo que se afirma. Olha, é o contrário do que eu estou afirmando. É tão inteligente que não acerta nada. Se ela é tão inteligente, ela deveria acertar tudo. Só que não é o que acontece. Que beleza, meu pneu furou. Tu tá putão, muito putão, na Avenida Brasil, na Interlagos, onde for, trânsito absurdo, pneu furou. Tu fala, que beleza, né? Muito que bom. Mas o meu pneu furou, né? Mais um pneu furado. Eu vejo que tá sendo irônico sobre a situação. A sopa estava uma delícia, fria e sem tempero. Aquele primeiro date, cozinhar pra pessoa. Aí, pô, quer fazer agrado, mas a comida ficou muito ruim. Mas tu não vai falar isso, então tu vai fazer uma ironiazinha, uma brincadeirinha para quebrar o gelo. Veja, suavizar, eu vou trazer uma tranquilidade. Aqui não. Eu vou dizer, ó, sopa estava de uma delícia. Só estava frio e sem tempero, mas tirando isso, o resto, ó, viu a diferença? Estou ironizando a situação. Que rápido, chegaremos para a sobremesa, ou seja, depois do prato principal. Então, ironia. Adoro essa sua falta de cuidado comigo. Se você pensou em alguém quando falou essa frase, sinto te dizer que essa pessoa seja muito tóxica para você. Mas são só sinais do destino, né? Falando do universo, falando com você. Então, ironia é isso. Essa representação do contrário de aquilo que se afirma. É o sarcasmo que nós usamos no dia a dia. Brasileiro sem ironia, sem sarcasmo não é brasileiro. Já começa aí, tá errado. Tá? Próxima figura, personificação em prosopopeia. É a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a objetos ou a seres irreais, inanimados. Meus alunos, né, que eu estou aula para fundamental também, como eu falava para eles, ó, gente, o que é prosopopeia? Características humanas a seres inanimados. E eles ficavam repetindo isso constantemente. Como assim? O vento sussurrava segredos ao seu ouvido. O vento sussurrava. Quem é que sussurra? Um homem. Dê uma característica humana ao ser, né, ao elemento inanimado, ao vento. Então tem o quê? Prosopopeia ou personificação. Então veja só. Tanto falar isso, eles inventaram a palavra Shai. Então, é o Shai. O que é o Shai? Características humanas aos seres inanimados. Shai. Então, olha só. A lua beijava o céu naquela noite. A lua tem boca para beijar? Não. Então, o que eu fiz com a lua? Dei característica humana a ser inanimado. O sol sorriu para mim. O sol tem boca para sorrir? Não. Então, o que eu fiz com o sol? Dei uma característica humana a ser inanimado. Shine. As ondas lambem minhas pernas. Quem é que lambe? O homem. Então, dei uma característica humana ao ser inanimado. Então veja que essa associação eu consigo fazer várias vezes. Ó. O céu chorava essa manhã. O céu chora? Não. Então o que eu fiz, gente? Dei uma característica humana a seres inanimados. O tempo voa. Ah, mas o homem também não voa. Mas o tempo também não. Então, cuidado com esse daqui. Porque esse daqui é algo até que é a raiz da nossa personificação prosopédia. Quando eu dou uma característica de fato, que também o homem voa, porque voa de avião, tudo mais, não tem superpoder ainda, o X-Men ainda não acontece na nossa vida real, ou vocês estão escondidos e eu sou pró-X-Men, tá? Mas então, o tempo voa. Quando eu faço isso, eu estou dando uma característica que não pertence àquele elemento. Ponto. E não pertence ao elemento tempo. Então, quando eu faço isso, eu estou criando aquela metáfora tendendo para uma prosopopeia, algo antigo. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente voa? Não. Então, vamos jogar isso aqui como metáfora mesmo, de fato. Tá? Que é o tempo está corrido, o tempo está rápido. Então, cuidado, porque isso pode cair num concurso e tudo mais, uma empresa vai criar personificação, que está querendo fazer essa relação do que ato de voar, ato que não seria daquele elemento. Então, você também põe um pontinho para metáfora aqui. Porque o tempo voa, quer dizer que o tempo está corrido, veloz, rápido.
Tá bom? Que eu já peguei uma outra questão fazendo associação e, vamos dizer assim, nossa, a maioria vai ser metáfora, mas esse pequeno detalhe faz fazer diferença no seu concurso, na sua prova, na sua hora de estudar, tá bom? Show? Então lembra disso. Metáfora, perdão, personificação prosopé, características humanas das seres inanimados. O Shai, para os íntimos. Show? Aí, botei um monte, ó. A caneta sussurra ideias no papel. Sussurrar, característica a caneta. Vamos trazer aqui de volta quem? O famoso Shai. Características humanas a seres inanimados. O prédio gemia ao abrir a porta. Características humanas aos seres inanimados. Gemer a prédio. O amor bateu a porta. Quem bate é a pessoa. Então, dei características humanas a seres inanimados. A raposa disse algo. A tartaruga disse para o coelho. Então, falar características humanas a seres inanimados. O rio correr pela montanha. O Amazonas chora. A vida ensina-me a ser humano. A esperança sorri nos momentos difíceis. São características humanas a seres inanimados. Show? Aí temos o apóstolo, que é um chamamento, é uma invocação. É quando eu vou chamar mesmo, fazer isso. Quando eu estou ali no meu e convoco aquela relação para dentro do meu texto. Essa invocação aqui, ó. Não é invocação do mal, não. É uma chamada para dentro da minha obra. Ó, ó Deus, ó céus, por que não me ligou? Tá vendo? Ó Deus, ó Deus, Deus, ó Deus, onde estás? Criança, vem humanidade pagar pelos seus crimes. Veja que é algo, eu estou convocando vocês. Então, um apóstrofe é isso. E vem caindo muito nos concursos atualmente. Então, cuidado com isso aí, tá? Temos a nossa antítese, que é o oposto. O que quer dizer o oposto? Um elemento contra o outro, anterior. Antítese é o outro, antônimo ao outro. O sol nasce e não dura mais que um dia, depois a luz se segue à noite escura. Tá? Dia, noite, cadê? Luz escura, certo? Então, ó, sol e lua, eu li lua em algum lugar. Então, olha só, você tem essa associação não, essa questão de oposto, antítese. Ando devagar porque já tive pressa. Devagar e pressa. O ódio e o amor andam juntos. Ódio e amor. A vida e a morte. A resposta sua baguiza a raiva, mas a palavra áspera faz a raiva crescer. Apaziguar e crescer. Viu que é oposto? Eu estou brincando de antítese. Antônimos. Tá? Só que aí tem um maluco aqui chamado paradoxo. O que é o paradoxo? É a nossa antítese, que é a ideia contrária, só que com mais ênfase, com algo mais além do que eu estou vendo. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Veja só, diferente da outra lá, aqui o oposto é bem mais forte. Como é que ferida não vai doer? Como eu não vou sentir? Então, cria mais de uma interpretação. Então, ele vai aumentar essa ideia de anulação. Para conhecer a paz, é preciso viver a guerra. Como é que eu vou conhecer a paz e se a paz é o oposto da guerra? Tá entendendo? Um anula o outro, podemos dizer assim. O ser humano é um sábio ignorante. Sábio ignorante. Essa liberdade é minha escravidão. Ó, como é que ela está liberta e escrava ao mesmo tempo? Preso ao mesmo tempo? Estou cheio de me sentir vazio. Então, veja, que diferente da antítese que eu enxergo ali os dois e acabou, não. Aqui cria algo a mais. O nada é tudo. Então, o paradoxo é aquilo que é o upgrade da nossa antítese. O que não é fácil de explicar, o que vai ser mais complicado de enxergar, a anulação de ideias. Então, eu vou trazer o oposto para trazer uma anulação. A antítese não necessariamente. Eu posso ter ali a minha relação e a frase seguir de boa, sem criar nenhuma interpretação grandiosa e vida que segue. Show?
Então, isso é a nossa antítese da nossa, perdão, a nossa antítese em si. Fechou? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Antítese e paradoxo. Vamos para o nosso próximo, então? E o que é o nosso próximo? É o nosso próximo grupo. As figuras de síntese. E as figuras de síntese vão trabalhar com a relação gramatical das nossas frases e orações. Então, vamos lá. Então, não estou brincando mais somente com o sentido. Então, por que ia ser interessante de síntese? Porque aqui eu posso trabalhar mais de uma figura ao mesmo tempo. Eu posso trazer dentro dessa relação essa brincadeira da estrutura mais do sentido. Está entendendo por que a gente estuda, então, grupos? Porque a gente separa em blocos para a gente poder fazer isso. Então, a primeira aqui é a elipse. E a elipse é uma omissão. Vou falar de algumas omissões. Essa é a nossa primeira. A elipse faz uma omissão que eu vou enxergar. Chegamos tarde, estávamos cansados. Quem é que chegou tarde? Nós. Só que a gente entendeu a frase. Eu só omiti o termo. Prefiro sair agora. Eu, ó, omiti o sujeito. Eu. No auditório, apenas 9 ou 10 pessoas. No auditório, haviam, estavam apenas 9 ou 10 pessoas. Então, entendeu? Quando eu tenho uma omissão de um termo, e aí esse termo eu consigo entender e identificar qual é, eu estou brincando de elipse. De manhã, rosas, à tarde, flores escuras. De manhã, flores, perdão, de manhã, flores, à tarde, folhas secas. Seria de tarde, folhas secas, né? Aqui, na verdade, tem uma relação até errada, uma omissão de uma preposição dentro do nosso termo aqui. Ai, perdão. Ela, a diretora de todo o projeto. Ela é a diretora de todo o projeto. A veste talvez fosse boa. Não houvesse briga. Mas, caso, se não houvesse briga. Saiu do camarim de cara lavada. Show? Então é um termo que eu omiti. É um termo que eu omiti, e é só que eu consigo identificar esse termo dentro da minha relação ali, dentro da minha oração em si. Só que olha só, agora eu tenho a zeugma. A zeugma vai ser diferente. Também vai ser uma omissão. Só que agora é omissão de um termo já citado. Então, é omissão de algo que eu já falei. Fiz a introdução. Ele fez também a conclusão. Por que eu sei que é o fez? Porque eu estou brincando aqui. Escreveu, executou. Na sala de aula estavam os alunos mais estudiosos. Na direção estavam os mais desinteressados. Eu omiti esse termo e aí eu criei o quê? A zeugma. Por quê? É a omissão de um termo já citado. Então, sempre que for um termo já citado, eu estou trabalhando com a zeugma. Eu lavo minhas roupas na máquina e minha mãe lava as roupas à mão. O filho sentia a dor da cabeça, enquanto a filha sentia a dor de dente. Eu gosto de sorvete de creme. Meu filho gosta de sorvete de chocolate. Peguei tudão, omiti o termo para não repetir. Meu pai era mineiro, meu tio era brasiliense. Show? Então veja que é a omissão de um termo já citado. Aí eu tenho a hipérbole. Perdão, hipérbato. Hipérbato é a alteração da ordem direta. E qual é a nossa ordem direta? A gente praticando. Aqui eu vou mexer com isso. Por isso que eu deixei aqui tudo para você enxergar isso bem nítido. Ó. São como os anjos os seus olhos. Olha aqui a ordem direta. Alunos. Os seus alunos são como uns anjos. Sujeito, predicado. Ouviram a do Piranga as margens plácidas. E, ó, o hino nacional tem hipérbate pra caramba. Muita inversão. Então, não pode errar isso.
Normalmente, hipérbato e o hino tem muito. Então, questão vai pedir dessa parte de ordem, hino nacional pode ser o nosso gabarito, que tem muita inversão no hino, tá? Feliz estava ela com o presente. Ela estava feliz com o presente. Ó, ela estava feliz com o quê? Com o presente. Então, ó, eu consigo colocar na ordem direta. Das montanhas vinha o vento gelado. O vento gelado vinha de onde? Das montanhas. Casa eu já limpei. Eu já limpei a casa. São como cristais as palavras. As palavras são como cristais. Correu o menino para ver o circo chegar. Quem que correu? O menino. Para ver o quê? O circo chegar. Então, quando se colocar na ordem direta. Então, o hipérbato é uma inversão dessa ordem. Vem o policínato. O que é o policínato? É a nossa repetição. Repetição. Só que olha que é importante. Isso é um detalhe fundamental do conectivo. Fala comigo. Exatamente. Do conectivo. Então, é a repetição desse elemento. Ó, e, e, e. Certo? Nem, nem, nem. Nem, nem, nem. Nem, nem, nem. Ou, ou, ou. Ou. E, 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 e. Então, veja, a música gosta de usar isso, isso dá ritmo, porque o polissíndrome, essa repetição de conectivo, é importante para criar essa associação. Só que eu também posso ter o oposto, que agora não vai ser a repetição, mas sim a omissão. E aí vira assínodo. Então, veja, poli, repetição do mesmo conectivo, assínodo, omissão dele. Ó, não sopra o vento, não geme as vagas, não murmurram os rios. Cadê o meu e? Não tem. Mas, mestre, tem uma coisa aí, ó. Tô vendo não, 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 não. Calma, filho. Não se apressa, não, que eu vou falar aqui que esse não, 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 daqui a pouquinho. Vamos focar aqui, ó. Tem algo conectando os meus termos? Não. Então eu tenho um assínodo. Show? Venci. Essa aula é concurso, todo mundo já viu. Caí, tropecei. Corri, tropecei, caí. Por você eu largo tudo, eu vou mendigar, roubar, matar. E cadê o meu conectivo? Não tem, porque eu criei o quê? Um assínodo por você, tá? Então, assínodo é isso, é a omissão do meu conectivo. Polissídoto, repetição de tal conectivo, tá? Anacoluto. Vamos pegar aqui, ó. É o locutor. Por que o locutor? Vamos brincar com o seguinte: é uma mudança repetida na estrutura da frase, mas é algo que eu convoquei e depois ignorei. Eu parece que estou ficando sonso. Tá até com a vírgula para deixar destacado. Magali, comer é o que ela mais gosta de fazer. É como se eu estivesse convocando o cara, mas não é um vocativo. Dentro da nossa estruturação, ele está ali sem necessidade. Esse menino, eu não confio nele. A amizade é um bem precioso. O meu vizinho, ninguém aguenta mais o barulho dele. Então, veja, na estrutura, na estrutura, não no sentido, ele não há necessidade desse termo. Então, ele cria um anacoluto. Quando na estrutura, não no sentido, não precisa desse termo. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque para a gente entender, a gente precisa ter do contexto. Na estrutura, o anacoluto vai ganhar, tá? Nosso famoso pleonasmo é a repetição. Lembra do termo só? Marca aí. Repetição é o termo fundamental do pleonasmo. A mim me parece que isso era tudo. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Elo de ligação, certeza absoluta. Toda certeza absoluta. Assim como todo fato é real. Então, quando eu falo no filme baseado em fatos reais, eu não, né? Quando falam no filme baseado em fatos reais, ele está criando um pleonasmo. Só que é algo que nós usamos no nosso dia a dia. Por isso que também pode ser até um pleonasmo vicioso, que é um vício de linguagem. Tá? E aí, ó, poema, música, adora isso. Ó.
Erri meu riso, derramo meu pranto. Ali dançaram tanta dança, morreras morte viúva. Me sorriu um sorriso pontual, me acorda com café na manhã, certo? Então veja, eu estou trabalhando essa relação da redundância. Nossa sílapse é uma discordância. Como assim uma discordância? É uma discordância na gramática, mas para a semântica, para as figuras de linguagem, ele está de boa, está com a gente. Como assim? Vivemos na bonita e agitada São Paulo. Vivemos na bonita e na agitada São Paulo. São Paulo, eu estou brincando com a cidade de São Paulo. Só que São Paulo é um termo masculino. Então aqui eu estou mudando feminino, feminino para masculino. Sílabes de gênero. Ó, a maioria dos clientes ficaram insatisfeitas com o produto. Opa, a maioria dos clientes, maioria ali eu estou brigando com o singular, e dos clientes plural. Então, tem números diferentes, números diferentes, singular e plural. Então, aqui, ó. É só lembrar. O que é o gênero? Masculino, feminino. O que é o número? Plural, singular. E por último, todos terminamos o exercício. Todos terminamos. Fica feião, né? Por quê? Eu estou trabalhando com as pessoas diferentes. O que quer dizer as pessoas? Primeira, segunda, terceira pessoa. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Todos, eles. Terminamos. Nós, pessoa diferente. Se a pessoa está diferente, mesmo sendo o mesmo número, plural, eu estou brincando de sílabes de pessoa. Primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, é uma discordância na gramática, mas uma concordância quando eu vou falar. Porque se é a maioria, só pode ser todo mundo, algum mais de um. Se é mais de um, todo mundo tem que ficar no plural, tá? Aí, a nossa anáfora. Lembra lá do que eu tinha falado? Então, aqui, ó. Anáfora é a repetição, de novo, repetição, mestre, de novo. Só que olha aqui, ó. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de togo, é um pouquinho sozinho, é conectivo? É. É, não é? Certo? Então, veja só, quando eu vou repetir um termo, e esse termo, ou essa parte inicial, eu tenho um sonho, tá lá, eu tenho um sonho, eu estou dando ênfase no que eu quero falar. Então, é uma repetição agora dentro dessa questão que não é o conectivo. É preciso casar, é preciso suportar, é preciso, é preciso. Então, aqui, quando a gente falou aqui, ó, cadê? Não, não. Eu tô brincando com o quê também? Anáfora. Já falei? Olha o spoiler ali. Então é isso. Show? Fechou? Anáfora é repetição do que não é conectivo. Pegando esse gancho de repetição aí, vamos falar das figuras de som? E a nossa primeira figura de som é a chamada aliteração. O que a figura de som vai trabalhar, gente? Pô, a sonoridade das palavras. O como a frase, a oração, brinca com esse som, com esse jogatinho ali. E a nossa primeira é a nossa aliteração. Ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Na minha época isso tinha o nome, né, de trava-língua. Só que hoje eu já chamo de e é uma brincadeira de aliteração, porque é a consoante que está mandando. 3 pratos, trigo, 3 tigres tristes. Aqui eu tenho T e o R trazendo o ritmo, travando. Pedro pesca peixe no rio. P. Vozes veladas, veludas, vozes volúpeis dos violões. Esse daqui cai muito, muito, muito. Você que já fez ESA, já fez EA, já fez ESA, SpaceX, FUVEST, provas assim, você já viu essa questão toda, com certeza, esse poema com certeza. E agora você já sabe que é uma aliteração. Só que a aliteração às vezes não anda sozinha. Ela vai brincar com a assonância. Vitine, Vitiane,
indo à vila irritada. Vê que o I dá o ritmo na nossa narração. Por quê? Agora são os sons vocálicos, a vogal que vai mandar. Os sons vocálicos, a vogal que vai mandar. Minha voz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento, nu. O U que dá dando o meu ritmo aí. Então, o U e o O, né, no caso aqui também. Então, o que que eu tenho? Muita musicalidade. A assonância, ela cai menos, porque ela é mais complicadinha de destacar, mas ela vem juntinho ali com a literação às vezes. Tudo bem? E no finalzinho da nossa festa, fica, ó, para você acordar aí, a onomatopeia, certo? Que é a imitação do som na escrita. Então, ó, tic-tac do relógio, o crack antes de abrir, o buá do bebê, o zezinho que parece que está dormindo, o tambor feio fazia bum, 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 a abelha zumbia, é o som que a abelha faz, a cobra sibilou, é o som que a cobra faz, e isso é o detalhe. Verbos onomatopeicos. Por que é o detalhe? Porque é aqui que a figura fica mais chatinha. Quando eu enxergo ali o trim do relógio e tudo mais, vida que segue. Estou grandão. É nós. Agora, olha a diferença. Quando eu falo assim, ó, o cão latiu todas as noites. É uma característica do cão. Então, aqui eu tenho onomatopeia. Um verbo onomatopeico. Verbo onomatopeico. Só que aqui. O homem latiu suas mentiras sobre a situação. Tem o meu verbo de novo. Só que agora é onomatopeico? Não. Eu peguei. Tá escotapa agora. Aí fica, por que, cara? Porque agora eu tô pegando e jogando a um homem. Um homem late? Não deveria. Então o que que eu tô fazendo? Você viu lá na nossa primeira figura. Agora você vai voltar o vídeo. Vai travar. Dá pausa. Beber mal. Não, você vai voltar lá pro início dele. Pra você ver qual a figura que eu tô falando. Aquela figura que eu falei que é o quê? A mãe das figuras. A figura que você vai colocar quando você estiver desesperado e não entender porra nenhuma. É qual a figura? A nossa metáfora. Então, aqui, filho, eu tenho uma metáfora. Por quê? Eu peguei o latim, que é uma palavra, um verbo onomatopeico, que fala do cão, e botei como característica do homem. Opa, fiz uma comparação sem termo comparativo. Se é uma comparação sem termo comparativo, é uma metáfora. Então, para finalizar, eu trouxe lá o que a gente falou na nossa primeira figura de linguagem, só para mostrar o poder da nossa metáfora. Certo? Show? Fechou? Então, com isso, a gente finalizou as figuras de linguagem. E aí, quando eu falo que eu finalizei a figura de linguagem, eu finalizei a teoria de figuras de linguagem. Porque você é concurseiro. E se você é concurseiro, você sabe, você já entendeu o que eu estou falando. A teoria é só um ponto. Você agora tem que praticar, certo? E aí, exercício serve para isso. E o LP está aqui para essa situação, para ajudar você a praticar as questões, a fazer um banco de questões, só falar com a gente tem folhinha, material, exercício até não aguentar mais. Então, a teoria vai te ajudar nesse princípio. Fechou? Então, ó, gente, tudo feito, tudo nosso, nada deles. Curte aí, curte a página, segue o YouTube, o vídeo e até o próximo encontro. Fechou? Valeu, companheiro. Até!